Existe um cansaço que a alma conhece bem, não é mesmo? Aquele que o sono não repara, que nos faz acordar com a sensação de que carregamos um peso invisível sobre os ombros. É como se a mente fosse um disco arranhado, repetindo incansavelmente os mesmos pensamentos de preocupação, de angústia, de desânimo. Você já se sentiu preso em um ciclo de frustração sem saber por quê? Como se uma força invisível estivesse segurando os seus projetos, seus relacionamentos, sua paz. Essa sensação de paralisia, de estar patinando no mesmo lugar, não é imaginação. Nossos pensamentos são como antenas vibratórias, e quando sintonizamos com o desânimo, abrimos pequenas rachaduras em nosso campo energético, permitindo que a estagnação se instale. Essa energia que te prende tem uma origem, e a promessa de libertação está no conhecimento. Por isso, peço que respire fundo agora, aquietando o coração por um instante, para que possamos juntos acender uma luz sobre essa sombra. O nobre amigo espiritual André Luiz, através da psicografia abençoada de Chico Xavier, dedicou grande parte de seu trabalho a nos esclarecer sobre essas correntes invisíveis que afetam nossa jornada. Ele nos ensina que nada acontece por acaso e que somos os principais responsáveis pela atmosfera espiritual que nos cerca. Guiados por seus ensinamentos, vamos começar a mergulhar na fonte dessa influência que drena suas forças, para que você possa identificar as portas que, sem perceber, talvez tenha deixado abertas. E a boa notícia, meu irmão, minha irmã, é que toda porta que se abre também pode ser fechada. Você tem o poder de quebrar essa corrente que parece tão forte. André Luiz, através da psicografia abençoada de Chico Xavier, nos revela que essa energia densa não vem primariamente de fora, mas sim de fontes que nós mesmos alimentamos diariamente, muitas vezes sem perceber, nutrindo hábitos mentais que nos prendem a padrões inferiores. É um ciclo que se retroalimenta em nosso próprio mundo íntimo. Neste encontro, você não vai apenas entender a origem dessa energia que suga sua vitalidade. O mais importante é que você receberá as chaves para se libertar dela e retomar o controle da sua vibração. Falaremos sobre como reeducar nossas antenas vibratórias e fortalecer nosso campo espiritual, transformando o cansaço em força renovadora. O caminho para a liberdade espiritual começa com um passo de consciência e uma decisão firme do coração. Mas antes de começarmos essa jornada de libertação, vamos juntos criar uma corrente de luz. E a maneira mais poderosa de iniciar essa corrente é através da nossa intenção unificada, declarada com fé e convicção. Por isso, quero te convidar agora a firmar o seu compromisso com a sua própria luz, com a sua libertação. Não é apenas um gesto, mas um decreto da sua vontade perante o universo espiritual. Escreva aqui nos comentários a nossa senha devocional. Eu sou livre em minha luz. Ao digitar, faça-o com concentração. Sinta essa verdade vibrando em seu coração, se expandindo por cada célula do seu corpo. Cada comentário se une ao outro, formando elos de força e esperança. Lembre-se, não estamos sozinhos. Estamos criando uma egrégora de libertação juntos, neste exato instante, e a sua energia é fundamental nesta construção. Com essa intenção firmada e nossos corações unidos neste propósito, vamos agora buscar a sabedoria na fonte. E essa fonte de sabedoria, que nos ampara e esclarece, jorra abundante dos planos mais altos. O benfeitor André Luiz, em obras luminosas como Nosso Lar e Missionários da Luz, psicografadas pelas mãos abençoadas de Chico Xavier, nos ensina que somos como antenas vivas, emitindo e captando energias o tempo todo. Nossos pensamentos e sentimentos são as vibrações que definem a nossa sintonia com o universo. Ele explica com uma lógica cristalina que a tal energia que nos prende é, na verdade, o resultado de uma sintonia vibratória que nós mesmos estabelecemos, consciente ou inconscientemente. Isso é fundamental para a nossa libertação,
pois nos retira da condição de vítimas do acaso. Não se trata de um castigo, mas de uma lei universal de causa e efeito que opera de forma educativa, nos convidando a assumir a responsabilidade por nosso mundo interior. A chave está em aprender a mudar a frequência que emitimos. Agora, vamos desdobrar essa verdade em 5 origens práticas que você pode identificar e transformar na sua vida a partir de hoje. A primeira dessas origens, e talvez a mais comum em nosso dia a dia, é a energia da reclamação constante. E aqui peço que faça uma reflexão sincera. Com que frequência você se pega reclamando, mesmo das menores coisas? Da fila no mercado, do clima, daquela resposta que não veio? Pode parecer um hábito inofensivo, mas, como nos esclarece André Luiz, a reclamação é uma prece ao contrário. Ela abre portais energéticos para que vibrações de baixa frequência se instalem em nossa aura, alimentando o ciclo do descontentamento. Pense em sua proteção espiritual como um muro energético. Cada reclamação é como abrir uma pequena rachadura nesse muro. Por essas frestas, nossa energia vital escapa, e as energias mais densas do ambiente encontram uma porta de entrada. A queixa sobre o trânsito, a crítica ao colega, o lamento sobre as contas, cada uma delas é um tijolo a menos na sua fortaleza espiritual. Por isso, deixo um convite prático. Pelas próximas 24 horas, apenas observe seus pensamentos e palavras. Tente trocar cada impulso de reclamar por um de agradecer, ainda que seja por algo simples. Você sentirá a mudança na atmosfera ao seu redor. Mas não são apenas as palavras que criam essas correntes. A segunda origem é mais sutil e mora em nossos sentimentos. Essa origem sutil, que muitas vezes guardamos em segredo no peito, é a energia do ressentimento e da mágoa. Por isso, peço que se faça uma pergunta com total honestidade. Existe alguém ou alguma situação do passado que você ainda não perdoou de verdade? Aquela dor que, ao ser lembrada, ainda aperta o coração? André Luiz nos ensina que o perdão não é um ato moral para beneficiar o outro, mas uma lei de absoluta higiene espiritual para nós mesmos. A mágoa e o ressentimento criam laços energéticos tóxicos que nos prendem ao passado, impedindo que nossa vida avance. A metáfora para isso é muito poderosa. Guardar mágoa é como segurar uma brasa quente, esperando que o outro se queime. Enquanto isso, é a sua própria mão, a sua energia e a sua paz, que estão sendo consumidas pelo fogo. Pense naquele familiar que te ofendeu, ou no amigo que te traiu. Manter essa dor viva é como entregar a eles o controle remoto do seu estado presente. Para quebrar essa corrente, o primeiro passo é a sua decisão. Visualize agora essa pessoa ou situação, envie um foco de luz do seu coração e diga, com sinceridade, eu te libero e me libero. Depois de limpar o coração, precisamos olhar para a nossa mente. E ao olharmos para a nossa mente, encontramos a terceira grande origem, a energia dos pensamentos obsessivos e negativos. Faça uma pausa e observe com atenção. Quais pensamentos se repetem em sua mente, especialmente quando você está ansioso ou com medo? Aquela preocupação que não te abandona? Aquele medo que te paralisa? Nossa mente é um campo, e o que plantamos nela, colhemos em nossa realidade espiritual. Pensamentos de medo, de escassez e de autocrítica criam uma atmosfera psíquica densa que atrai espíritos com a mesma sintonia para perto de nós. Seus pensamentos são ímãs. Se você pensa constantemente em dívidas e dificuldades, atrai para si a energia da escassez. Se foca na possibilidade da doença, abre a porta para a desarmonia em seu perispírito. É o medo de não ser bom o suficiente, a preocupação constante com o futuro ou aquela voz interna de autossabotagem. Para reverter esse quadro, é preciso vigilância. Crie um mantra de luz pessoal, uma frase curta e poderosa. Por exemplo, eu sou capaz e protegido pela luz divina.
Repita-o com fé sempre que um pensamento negativo surgir, mudando a sintonia da sua antena mental. Agora que cuidamos das palavras, sentimentos e pensamentos, vamos para o nosso ambiente. E essa vigilância se estende para além de nós. A quarta origem nos mostra que não basta cuidar do jardim interior se o terreno ao redor está contaminado. Por isso, reflita com atenção. Existem lugares ou pessoas que, após o contato, te deixam completamente esgotado, sem energia? Aquela sensação de peso que surge depois de uma simples conversa? Isso ocorre porque somos como esponjas energéticas, absorvendo as vibrações dos locais e das pessoas com quem convivemos. André Luiz nos alerta que ambientes com muita briga, fofoca e pessimismo, assim como relações baseadas no vampirismo energético, drenam diretamente nossa força vital. Imagine que você é um jardim. Pessoas e ambientes tóxicos são como ervas daninhas que crescem ao seu redor, sufocando suas flores e roubando os nutrientes da sua terra. É aquele grupo que só fala mal dos outros, o ambiente de trabalho negativo ou a relação familiar, onde só há críticas. A solução é uma faxina energética. Limite o contato com quem te puxa para baixo e harmonize sua casa com músicas elevadas, incensos ou preces diárias. Finalmente, a origem mais profunda e transformadora de todas. E chegamos à raiz, a origem mais profunda e transformadora de todas, que sustenta as outras quatro, a energia da desconexão com o propósito divino. No silêncio da sua alma, responda. Você sente que sua vida tem um significado maior, uma missão a cumprir, ainda que não saiba exatamente qual é? O benfeitor André Luiz nos revela que a maior fonte de energia que nos prende é a falta de um propósito espiritual. Viver no automático, focado apenas em questões materiais, em sobreviver e consumir, nos desconecta da fonte divina que nos nutre. Somos como lâmpadas. Podemos ter o bocal, o fio e toda a estrutura, mas se não estivermos conectados à grande usina de força, que é Deus, que é o amor universal, não haverá luz. É dessa desconexão que nascem a sensação de vazio existencial, a busca incessante por prazeres que nunca preenchem e uma profunda falta de alegria em viver. A reconexão é mais simples do que parece. Pergunte-se hoje, com o coração aberto: como posso servir ao bem com os talentos que tenho? A resposta, por menor que pareça, é o início da sua conexão com a sua verdadeira missão. Percebe como todas essas origens estão sob o seu controle? A reclamação, a mágoa, os pensamentos negativos, os ambientes que frequenta e a sua conexão com o alto. Todas essas chaves estão em suas mãos. Você não é uma folha ao vento, mas o jardineiro consciente do seu próprio campo espiritual. E é por isso que a sua decisão de mudar reverbera muito além de você. Quando você se liberta dessas energias, a transformação não é só sua. É uma onda de luz que se expande. Seu lar se torna mais leve porque você passa a ser um ponto de harmonia dentro dele. Sua família sente a paz que emana das suas atitudes, muitas vezes sem entender o porquê. Sua prosperidade flui com mais facilidade, pois você deixa de sintonizar com a vibração da falta. Sua saúde se fortalece, pois o equilíbrio do perispírito se reflete diretamente em seu corpo físico. Lembre-se sempre, uma pessoa que escolhe a luz ilumina o caminho para dezenas ao seu redor, tornando-se um farol silencioso de esperança. E essa transformação começa com uma escolha consciente. Essa escolha consciente é o seu livre-arbítrio em ação, a ferramenta mais poderosa que Deus nos concedeu. Agora, a névoa se dissipou. Você conhece a origem da energia que te prende e sabe que as chaves para se libertar estão em suas próprias mãos. A encruzilhada está diante de você, clara como nunca esteve. De um lado, está o caminho do piloto automático, o hábito de continuar reclamando, de guardar mágoas antigas, de alimentar os medos e de se manter sintonizado com a negatividade, esperando que o mundo mude por você. Do outro lado está o caminho da consciência,
o esforço diário para vigiar, a coragem para perdoar e a determinação para escolher a luz, o bem e a gratidão a cada momento. Ninguém pode trilhar esse caminho por você. A decisão é sua e só sua. Lembre-se sempre do que descobrimos hoje. Hoje, aprendemos com o amparo de André Luiz que a energia que nos prende vem da reclamação constante, das correntes da mágoa, da sintonia com pensamentos negativos, da influência de ambientes tóxicos e, principalmente, da dolorosa desconexão com nosso propósito divino. Mas também aprendemos que a chave para cada uma dessas portas está em suas mãos. Guarde esta verdade em seu coração como um farol. Onde a luz é constante, a sombra não permanece. Você não está sozinho nesta jornada. Este canal é a nossa casa, um ponto de luz onde nos fortalecemos mutuamente, trocando experiências e amparo. Somos uma família espiritual em crescimento, e sua presença aqui é muito importante para todos nós. Por isso, se esta mensagem tocou seu coração, seja um instrumento divino de luz. Curta este vídeo para que essa luz alcance mais pessoas que estão buscando um caminho. Inscreva-se para fortalecer a nossa corrente de estudo e fé. E o mais importante, compartilhe esta reflexão com alguém que você sabe que precisa ouvir isso hoje. Que a paz e a luz do Mestre Jesus envolvam seu coração. Fique com Deus.